Oi, estamos gravando o primeiro episódio, o projeto piloto do nosso, a gente não escolheu ainda, é Podcar ou Carcast. Então, nossos ouvintes aí vão poder escolher o nome. Tá ligado o microfone, tá? E aí eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana Constâncio. Eu sou diretora executiva do BNI. Eu tenho uma empresa de BPO financeiro no Ceará, JC Consultoria. Tenho uma empresa de BPO financeiro em Joinville, Prospera BPO Financeiro. E eu ando muito de carro. Eu fico muito de carro na rua. Eu ando muito na estrada. E aí foi uma ideia que eu tive para divulgar as pessoas interessantes que andam comigo, porque eu sempre tenho pessoas comigo viajando e são histórias, são situações, são ensinamentos que eu recebo aqui no carro e eu acho que vale a pena divulgar com as pessoas. A gente aqui vai começar a falar sobre financeiro, vamos falar sobre a área de cada pessoa e depois a gente vai vendo o que a estrada traz para nós. Então, vocês vão ouvindo literalmente na minha carona. Eu vou dirigir o podcast e vocês vão ouvindo aí. E aí eu vou pedir para os meus caroneiros se apresentarem hoje. Quem é que vai se apresentar primeiro? Primeiro eu? Pode ser? Ou primeiro as damas? Primeiro você. Bem, pessoal, meu nome é Lincoln Farias, eu sou do mercado imobiliário. Tenho uma imobiliária. Até falar para vocês, nós estamos aqui no Ceará, saindo agora de uma reunião de negócio aqui em Sobral, né, e pegando estrada aqui com a Juliana Constância, aqui com o seu projeto piloto dela. Ela nos botou aqui para a gente fazer esse test drive. Enfim, aí eu sou o Lincoln, mercado imobiliário, e vamos conversar sobre esses impactos financeiros e o mercado imobiliário. É contigo agora, Michele. Gente, eu sou a Michele, tenho uma importadora no ramo de material escolar e higiene em Fortaleza, Ceará. Também estou aqui na carona da Ju, estávamos em Sobral e vamos participar desse projeto piloto dela, sobre esses impactos financeiros dos nossos segmentos. Começando aqui, caiu o nosso microfone. Então, vamos começar pela Michele. Michele, explica o que tu faz, como tu faz, como é que o financeiro impacta no teu negócio, né? Controle financeiro, se tu tem controle financeiro, se isso é importante para ti, pro teu negócio. Tá certinho a câmera ali, tá? E aí como é que funciona todo esse processo? Pode explicar para nós? Na realidade, o financeiro, para mim, ele é primordial e extremamente fundamental. Porque quem trabalha com importação sabe que, primeiro, é um mercado volátil, sujeito a muitas variações cambiais. Então, é muito importante que você tenha uma total e real noção dos seus custos. Principalmente com relação a essa volatilidade do dólar. Porque ele pode impactar de forma substancial numa operação. Se você pegar uma taxa de câmbio muito alta, que vai impactar não só no preço, mas também no frete, enfim, em todo o restante aí da cadeia do seu preço. Então, é um ramo que, pelo menos no meu caso, né, é uma mercadoria que já sai totalmente paga do país de origem, seja China, seja Índia ou qualquer país fornecedor que você tenha, né, o país de origem, que vai ser, no caso, o exportador. E então, essa mercadoria vai ter, além do tempo de produção para ela ficar pronta, ela vai ter o transit time até o Brasil. Pode oscilar, às vezes, entre 45 e 60 dias, a depender da origem dela. Então, você tem aí um período grande de tempo que o seu dinheiro já foi colocado, né? Já foi todo na frente, como eu costumo dizer, para depois ele ser convertido num contas a receber. Quer dizer, que ele vai chegar, você vai desembaraçar a mercadoria, vai pagar todos os impostos, que em regra são de uma vez. Como meu pai diz muito, não tem duplicata para depois do almoço. O negócio ali é ao vivo, objetivo preto no branco. E aí, dali, você vai partir para a venda. Então, é ali que o seu estoque vai se converter futuramente num duplicadas a receber. Então, assim, é um período grande de um dinheiro que foi aplicado, que poderia, por exemplo, estar aqui rendendo, ou você poderia estar fazendo diferente. Você, por exemplo, comprar no mercado nacional, que você tem 30, 60, 90 dias. Afora que a sua mercadoria, se você comprar no mercado nacional, vai chegar muito mais rápido. Entendeu? Então, assim, o financeiro, como eu disse no início, impacta completamente. Por quê?
Porque você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito capital de giro para você poder fazer isso. Porque, como eu disse, vai ser um tempo muito grande que o seu dinheiro vai ficar parado e que você tem que continuar ali pagando as suas despesas daquele mês e tem toda uma programação para que tudo que você faça possa se cumprir da melhor forma. E aí, depois que se converter, não, você vai recebendo, né? Mas você vai estar sempre nessa linha de tempo de compra, mercadoria, né? Compra fora e tem esse trânsito para depois você vender. Então, isso vai ser um ciclo que ele vai se retroalimentar sempre. Então, o financeiro, ele é muito importante para que haja o controle. E é importante também que você tenha uma margem de segurança para a empresa, que a Juliana pode até falar melhor sobre isso. Claro que cada empresa, dependendo do seu segmento, do seu tamanho, das suas necessidades, vai ter a sua margem de segurança diferente para cada pessoa, mas para que a empresa não opere com um capital de giro muito baixo e possa, Deus o livre, ocorrer de faltar para uma despesa que seja essencial. E no futuro, para uma próxima compra de mercadoria. Legal. Eu tenho uma dúvida. Michele, assim, né? Você falou, nós estamos falando aqui do financeiro, mas eu fiquei aqui Você trabalha com importação, não é isso? Isso. O que acontece no mundo, essas guerras, essas coisas, afeta o teu negócio? Total. Agora mesmo, por conta dessa alta do petróleo, eu tive um aumento em uma determinada mercadoria que eu trago. Então, por exemplo, os preços que eu comprei esse container desse determinado tipo de mercadoria, eu já não consigo mais comprar. E aí, inclusive, isso fica uma dúvida. E o que eu tenho em casa? Eu vou ter que ver como é que tá na praça, se estão aumentando, se eu vou aumentar o preço para acompanhar meus concorrentes, se puder aumentar de repente a margem de lucro, ter uma margem de lucro melhor, que é a que eu havia esperado. Mas lembrando que não vou mais comprar pelo valor que eu havia comprado anteriormente, pelo menos não no momento. Então aí é que tá, esses momentos, eles podem ser oportunidades, como eles também podem ser prejuízos, a depender de cada situação. Então, o financeiro, ele impacta total e completamente em toda a minha cadeia. Porque se eu não tiver uma boa gestão financeira, como por exemplo, em um momento como esse, os fretes aumentaram para todo mundo. Então, eu tenho que estudar. Será que eu posso esperar um pouco mais se a minha mercadoria vir com um frete menor? Se eu tiver com uma alta de dólar muito grande? Eu espero, eu seguro? Entendeu? Tudo depende. E tudo isso, como eu disse, pode se tornar oportunidades, como podem se tornar prejuízos, entendeu? Ameaças, né? Entendi. Legal. E tu quer se apresentar? Quer falar qual é o nome da tua empresa? Ah, sim! A Nobre Importadora, gente. Tá até aqui na minha camisa, ó. Fica até fácil de visualizar. Vocês vendem o quê? Vendemos material de escritório, papelaria e higiene. Lá nós temos vários tipos de lápis de escrever, lápis de cor, borrachas, infinidade de tipos, embalagens de varejo, embalagens de atacado. Temos agora muitas fitas adesivas, fita isolante, escova de dente, adulto, infantil e tripe. Para quem está sempre na estrada aqui como a Ju, ó, a tripe é perfeita. E o teu cliente é o cliente final? Quem é o teu cliente? Meu cliente são os grandes distribuidores. Eu não vendo diretamente para o consumidor final, porque eu só vendo no atacado. Então, os meus clientes são os distribuidores que eles sim vão distribuir para ou outros lojistas, geralmente sim para os outros lojistas, que aí vão vender para o consumidor final. A menos que eu venda para papelarias, como também vende. E aí eles podem também, as papelarias, vender para o consumidor final. Ok. E Lincoln, Oi. se apresente e fale sobre o financeiro e a tua atividade. Bem assim, Ju, o nosso mercado, né, o mercado imobiliário, ele com certeza ele é muito impactado pela questão financeira, questão econômica, né, do momento que o país passa, enfim, tudo fica muito sensível no nosso mercado, né. O que eu observo muito, existe uma coisa na nossa, eu acho que é um pouco cultural, vamos dizer assim, é a falta de planejamento, às vezes, das famílias, em questão de entrada para comprar um imóvel, né? Existe essa, na verdade, não existe um planejamento financeiro, né? Então, assim, tem coisas que a gente poderia fazer em prol, não sei se você poderia dar dica, como é que poderia fazer esse planejamento, não sei, né? Porque você poderia dar de dica aí, né? Uhum. Para as pessoas realmente melhorar e se planejar em relação a esse financeiro na compra de um imóvel, né? E falando de financeiro para o seu negócio,
a organização financeira no teu negócio? Porque tu trabalha com aluguel, que é recorrente? Não, Ju, eu não trabalho com aluguel, né? A gente só trabalha com vendas, tá? E assim, existe no mercado, né? Como eu tenho imobiliária e também sou corretor, existe uma coisa no nosso mercado que, de fato, o profissional, né? Que nós somos um profissional liberal, a gente, de fato, também fica essa falta, né? Dessa organização financeira, desse planejamento, né, de fazer investimentos. Então, no nosso mercado existe muito isso. O corretor, às vezes, ganha ali uma boa comissão, ganha um bom dinheiro, mas aí ele chega, vai pagar as contas, às vezes quer comprar alguma coisa e já compra o que estiver precisando, mas não se organiza. A gente não vê o mercado de corretagem, o corretor profissional de corretagem, ele pensando nessa organização, nesse planejamento financeiro. Tá, tô ligado que tá. Como eu tenho empresa de BPO financeira e consultoria de processos operacionais financeiros, no BPO a gente toma conta do setor financeiro da empresa. A gente entra e faz tudo que uma pessoa sentada fizesse lá. Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, agendamento de contas, emissão de notas fiscais. E na consultoria a gente entra na empresa, organiza esses processos, coloca processos, né, adequados e ensina a pessoa a replicar aquilo ali, a manter o setor correto. Porque, por incrível que pareça, as pessoas não têm essa organização na empresa, a maioria, né? E quando eu falo maioria, a maioria mesmo. E aí a gente entra e organiza esse setor. Então, na tua atividade, eu já fiz consultoria para tua atividade e tudo, a gente vê isso. O que acontece? Como é muito sazonal, um dia tá rico, um dia tá pobre, um dia tá rico, um dia tá pobre, né? É por aí, viu, Ju? É bem por aí mesmo. Tô rico, tô pobre. Como é muito sazonal, tem que ter uma organização e um controle financeiro muito grande. E na hora que entra a bolada das casas milionárias que vocês vendem, não é o momento de pensar que tá milionário também, é o momento de se ajustar para o ano inteiro. E aí é uma atividade que as pessoas, como muitas atividades, né? A pessoa é muito boa naquilo que ela faz, que é vender, mas ela não é muito boa ainda em se organizar e cuidar do financeiro. Em fazer essa gestão financeira, né? E aí ela vive altos e baixos mesmo. Então, se o corretor ele tem um controle, uma organização mesmo da empresa dele do ano inteiro, ele consegue até dividir, né? Meu faturamento obrigatoriamente tem que ser esse para manter a empresa. E aí um planejamento, e se vender tanto eu vou fazer tal coisa, se eu vender tanto eu vou fazer tal coisa. O que muitos fazem primeiro eu vou me pagar, vou tirar todo o dinheiro da empresa e esquecer que tem que pagar um monte de coisa o resto do ano. E esquecer alguns boletos, né? É uma atividade assim que realmente tem muito isso. Como tu não trabalha com aluguel, tu não tem a recorrência. Verdade. Porque tem muitos que a recorrência é o que mantém o fixo, e aí a venda é um bônus, né? É um plus, né? Isso. Mas também exige um processo operacional interno muito grande, um controle muito maior quando faz o aluguel, né? Então tem os prós e os contras. Eu comecei a observar essa necessidade, Ju, assim, de ter realmente uma gestão, ter um olhar, né? Um olhar de atenção para a gestão financeira a partir do momento que eu montei uma imobiliária, né? Quando eu estava no mercado apenas sendo um profissional de corretagem, de fato a gente trabalha um pouco sem essa organização, sem esse olhar para essa gestão financeira. A partir do momento que a gente que montou uma imobiliária, a gente já viu a necessidade de ter mais atenção, sabe, com essa gestão financeira. Sabe o que eu vejo de muitas atividades, o corretor de imóveis, o corretor de seguros, o representante comercial, eu vejo que eles não se sentem empresários. Eu acho que eles sim. não se vestem como empresários. Essa é a minha atividade profissional, mas eu tenho uma empresa, é um CNPJ, eu tiro nota. Então a pessoa mistura tudo, pessoa física com jurídica. Aí, como tu disse, quando tu abre uma imobiliária,
agora eu tenho uma empresa. Não sei se foi assim que tu se sentiu. Foi sim. Eu vejo Verdade. muito isso nessas atividades. É igual o médico. O médico muitas vezes não se vê como empresa. Por mais que ele tenha uma clínica, ele acha que é o médico. Mas é o médico pessoa física, não o médico clínica com CNPJ, com estrutura, tudo. É engraçado, né, que as pessoas não têm essa visão de ser empresa e separar o CNPJ do CPF. E assim, você tem uma dificuldade em orientar esse tipo de profissional. Esse profissional é o que mais você vê nessa forma desorganizada, vamos dizer assim, com a gestão financeira, ou as empresas também? É o geral. É o geral, né? É o geral porque o que acontece? Normalmente, a maior parte das empresas vem de um dono que trabalha, que batalha, que tá ali na luta para conseguir crescer, pagar suas contas. E aí é ele que faz tudo. E ele não tem condições de pagar um terceiro, né? Ele não tem condições de pagar um financeiro, pagar um marketing, pagar um comercial. Então ele vai fazer todas as funções. Cafezinho. É o eu empresa, né? É o eu empresa, é. Quando ele começa a crescer, as coisas começam a crescer, mas começam a crescer ensinadas por ele, que também continua sem tempo. Então, o negócio cresce com o conhecimento dele. Por exemplo, o financeiro não foi implantado por uma pessoa especialista no financeiro. Então, a pessoa que vai ficar no financeiro vai aprender com ele e vai fazer o que ele sabe. E muitas vezes o que ele sabe é o básico do básico, é que tem que pagar a conta em dia e tem que receber dos clientes. E pronto. Ele não sabe uma conciliação bancária, ele não sabe colocar processo para otimizar. E aí a empresa, às vezes, são empresas grandes, bem grandes, mas com processos de empresas muito pequenas, porque cresceram dessa forma. É bem engraçado, assim. Às vezes tu chega numa empresa ali, eu faturo 5 milhões por mês, mas a empresa sem processo nenhum, faz coisas assim lá do tempo do tempo do EPA, não sei se vocês conhecem essa expressão. EPA. Do tempo do EPA, no tempo assim, antigo demais. Então, é porque cresceu tudo em cima do dono, e é a maior parte do brasileiro, né? O brasileiro é batalhador, então ele cresce assim, dando conta de tudo, sem dar. Sem profissionalizar, né, Ju? E aí eu acho assim, né, que o maior ganho do empresário é quando ele consegue pagar uma consultoria, pagar um especialista, implantar, não só no financeiro, que é a minha área, mas eu digo assim, um setor comercial, um setor de marketing, um setor, né, o financeiro também. Quando ele consegue pagar alguém que é especializado naquilo para melhorar os processos dele, muda totalmente a empresa. Melhora muito, sabe? É muito legal ver isso, assim, essa mudança, essa diferença. Eu gosto muito da consultoria também. Eu gosto do BPO porque a gente toma conta. Então, a gente faz o certo e apresenta o resultado para o cliente. Mas eu gosto muito da consultoria quando o cliente vê ali, eu fazia assim, eu fazia assado, né? Uma coisa assim simples que dá para mudar. Eu gosto muito de ver essa transformação. Ô, Ju, e assim, essa história de você fazer a gestão, terceirizar a gestão financeira, é mais viável para a pequena empresa, para a média empresa, do que ele ter um profissional ali dentro? Muito mais. É mais viável por quê? Porque a pequena e média, ela não vai ter dinheiro para pagar um profissional bom de mercado só para ela. Não tem condições. É muito caro. É muito caro ter um funcionário, porque não é só o salário, né? Salário, 13º, férias, os impostos todos, os benefícios, o risco de processo trabalhista. Se a pessoa ficar de férias, tem que ter alguém para deixar no lugar, senão é o dono que vai lá pro lugar da pessoa. Então é muita coisa mesmo. E quando tu terceiriza, tu paga um contrato. Não interessa se a pessoa tá de férias ou não, a minha empresa vai ter que tomar conta daquele setor de qualquer jeito. Alguém vai ter que estar lá... Vai tomar conta do setor e dar o resultado, né? E entregar o resultado, entregar relatórios pro dono entender como é que tá a empresa dele. Então, 100% mais viável. Aí tem, a partir de um determinado, né, tamanho de empresa, aí o pessoal já coloca setor financeiro interno, controladoria interna, contabilidade interna. Daí quando a empresa começa a crescer bastante, começa a passar para dentro. Mas o pequeno, o médio, ele é tranquilo ele terceirizar. Bacana. E como a gente está no Ceará, né?
Me fala como é que tá o mercado agora aqui no Ceará, nessas praias maravilhosas. Ju, a gente vê assim, né? A gente vê, inclusive a gente tem aí uma ideia de explorar mais, né, o mercado imobiliário, né, no litoral cearense. A gente vê uma invasão aí de turismo, de turista, né, aqui na nossa região, no litoral do Ceará. Nosso litoral tem praias belíssimas, né, tem culinárias, enfim, tem uma série de atrações, né, e a gente pretende aí lançar um projeto em breve, né, explorando e vendendo e falando mais do litoral do nosso Ceará, sabe? É um mercado muito bom, é um mercado que a gente pode prospectar cliente não só aqui em Fortaleza, né, no mercado local, mas sim no Brasil e fora do Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa muito boa, né, com esse novo projeto que a gente quer desenvolver, sabe? Eu adoro o litoral. A água é quente. Águazinha bonita. Quente. Paracuru, eu ouvi dizer que você gosta bastante. Eu amo Paracuru, amo. Eu venho de Santa Catarina, né? Não sei se tu já foi pra lá, já entrou na água lá, a água é gelada. Aqui a água é quentinha, tudo gostoso. Bom demais pro banho, chuva. né? Olha, chuva. E a culinária? O que você acha da culinária aí? Eu prefiro a minha, de Santa Catarina. Aqui tem coentro, eu detesto coentro. Não. Detesto coentro, uma peixadazinha, Eu não como peixe. Olha. Nem peixe nem coentro. Então, pra mim, a culinária minha lá. Então quer dizer melhor. que do mar, só a praia, água salgada e um solzinho. Tá bom é demais. só isso. Água quente, né? Eu vou fazer uma pergunta que vai pegar vocês de surpresa, mas vocês vão ter que pensar rápido. Se eu perguntasse pra vocês algo que. Algo que ninguém sabe sobre mim, o que vocês responderiam? Algo que ninguém sabe sobre mim. Que a gente descobriu hoje na viagem? Algo que ninguém sabe, que tu vai contar, as pessoas vão dizer, meu Deus. Algo que ninguém sabe. Eu primeiro? Mas assim, a Ju. Rapaz, agora me pegou mesmo de surpresa. A Ju viu? pega a gente saia justa, viu? Algo que ninguém sabe possa contar, né? É bom, né? A gente pode falar aqui em público, né? Tá, pois é. Algo que eu vou falar por mim, então, né? Que eu posso contar essa vida de empreender não é fácil. Ela pega a gente em muitos momentos com insegurança, porque existem vários fatores, não só os pessoais, mas os fatores externos da economia, e, né, por exemplo, agora que a gente está passando por um problema no mundo, coisas, né, no mundo que nos afetam pela globalização. Então, assim, são coisas que deixam qualquer pessoa insegura. Claro que ninguém vai perder o otimismo e nem vai deixar de ser positivo e nem de lutar para fazer o seu no dia a dia. Mas são coisas que nos preocupam. Muito embora nos preocupam, mas tem coisas que nós não podemos fazer nada. Então a gente também não pode estar perdendo sono nem estar morrendo por causa disso que ninguém vai resolver, né? Mas diante de muitos obstáculos e de muitas inseguranças que a gente vive, não é fácil empreender, principalmente aqui no nosso país. E às vezes isso é algo que, sei lá, você se pega pensando, cara, será que eu nasci pra isso daqui mesmo? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou boa nisso? Porque parece que quanto mais você sabe, você percebe que não sabe. Agora com essa questão de IA, tem uma coisa que ninguém sabe sobre mim. Eu detesto negócio de IA. Vou dizer a real, eu detesto. Por mim, eu não queria ter que aprender isso nunca na minha vida. Basta tanta coisa que eu já tive que ocupar aqui no meu HD, entendeu? E ainda aparece essa história da SA, mais uma. Sabe? É isso. Todo dia tem um desafio. Todo dia é um leão, um tigre, uma onça, tudo pra gente matar. Ninguém sabe sobre você, não gosta de IA, odeia IA. Detesto IA. Não quero ter que aprender a fazer isso, nem entender o prompt, nem entender como é que ela vai entender. Eu não quero entender nada, mas só obrigada. Lincoln, o que ninguém sabe sobre ti? Eu já gosto da IA, sabe? Eu sou um cara que eu gosto bastante de tecnologia. Não foge. Que ninguém sabe sobre você. Não vem dissertar sobre a resposta da colega. Ele ia sair da conversa. Mas assim, que ninguém sabe. A minha vida é um livro aberto. Eu acho. Não, mas assim, tenho 2 filhos, tenho um casal, né? Já tenho uma menina vai fazer agora 18 anos, tenho um Gabrielzinho.
Gabriel já com 10 anos já tá também empreendendo aí e tal. Mas assim, o que ninguém sabe? Ninguém sabe, né? Eu vou contar o meu, então, enquanto tu vai pensar, porque tu vai ter que contar alguma coisa. A minha prima casou há, meu Deus, eu acho que uns 18 anos atrás, sei lá, muito tempo. E aí ela me convidou pra madrinha. E eu fiquei mega feliz. Fiz dieta, emagreci 10 quilos. E aí a minha ideia foi, eu vou de madrinha, eu vou com o vestido todo aberto atrás, eu vou fazer uma tatuagem pra botar nas costas, pra esse casamento. Aí, decidi fazer um leão e escolhi um leão lindo, delicado e tal. Fiz o bendito do leão. O leão ficou parecendo um demônio da Tasmânia. Ficou muito feio. Não ficou parecendo um leão, ficou parecendo um macaco brabo. Ou sei lá, o que ele ficou parecido. O tatuador não tava com muita boa vontade, não. Parecendo um avatar do capeta. Não sei nem se pode falar essa palavra. Ficou parecendo assim uma coisa horrorosa. Todo mundo olhava, ninguém entendia o que era. E é essa tatuagem gigante que eu tenho nas costas. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei uma noite inteira quando eu vi o resultado. Chorei muito. Aí, esse leão já passou por remake, transformação, 3 vezes. 3 pessoas. Aí o último deu uma amenizada no meu leão. Mas ele não é de perto nada do que era o leão inicial. Nada mesmo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Depois dessas transformações, ele ficou parecido com um leão ou não? Mais ou menos. Ficou assim, lembra um leão, mas nada do que era para ser feito. Agora, o que ninguém sabe sobre você. Não, eu não vou, rapaz, já mexer aqui tudo na memória, eu não tenho, assim, essas... Não posso falar, meu Deus. Não sei, Ju, não tá me vindo nada agora. Nossa, não. Vou pensar mais um pouco aqui. Vamos desligar a câmera e esperar tu pensar, e aí nós vamos ligar de novo. Eu achei melhor mesmo. Desliga ali, vamos esperar. Nós não vamos pra frente enquanto ele não falar o dele.